Lá, sassô, tra, lá, lá, lulu, sassru. Não fizeste chá hoje? Pois não. Já costuma ser trazer um chá. Uma infusão. Uma infusãozinha, assim, não Sim, pode sim, chamar sim, chá, sim. porque só se chama chá que tem a planta de chá. É uma infusão de crack que o Tiago costuma fazer. Graças a Deus. Ali Esta está. magia não acontece por acaso. Ei! Credo, neste dia, em 1861, morria no Brooklyn, em Nova York. Nós estamos todos para a mesma costa, meu Estamos amigo. todos Esta na semana mesma está a costa. ser Esta semana está lixada. tão boa. No Brooklyn. No Brooklyn, sim, onde tu costumas ir comprar os teus disquinhos. Nessa não é? altura, olha, devia ter comprado, falo sempre com os meus Em pais, 1861. devia ter comprado um apartamento nessa altura para ele. Em 1860. Estávamos ricos, de certeza, sim, sim. Os teus pais. Sim, os meus pais são muito velhos. Uma gruta. E ela morria aos 39 anos. Falamos da bailarina espanhola Lola Montes. Espanhola, aqui está entre aspas e já vamos ver porquê. Já nos vai explicar. Oh, sim. Eliza Gilbert, que era o seu verdadeiro nome, nasceu em 1821 na Irlanda. A Lola Montes. É uma mulher mesmo tão fascinante e tão incrível esta história. O pai dela era um oficial do exército e a mãe era uma aristocrata. Juntou-se a fome com a vontade de comer. A mãe era irlandesa, mas pronto, pelo menos era. Quer dizer, era uma aristocrata irlandesa, mas não deixa de ser aristocrata por ser Isso. irlandesa. Pronto, é a segunda que estou a brincar. Entendi. Agora, quando ela tinha apenas 2 aninhos, os pais resolvem mudar-se, era a carreira militar do senhor, para a Índia. Para a Índia, lá vão eles, na altura era uma colónia britânica, como sabemos. A coisa não correu nada bem, pouco depois de terem chegado. Há umas fontes que dizem que foi no barco, mas eu sei que não foi, que eu estava lá. O pai morreu de cólera, que é uma morte ainda por cima terrível. Sim. Logo a seguir, no ano em que chegaram. E Por a acaso mãe, é uma morte feia. terrível, diga-se. violenta mesmo, foi Sim, uma coisa sim, mesmo sim. físsima. Aspirada. É terrível, é mesmo terrível. A mãe dela tinha 19 anos apenas, né? Casava-se muito cedo nesta altura, ficou com uma miúda nos braços e volta a casar no ano seguinte, isto ainda tudo lá na Índia, só que por essa altura já a nossa Eliza mostrava o seu espírito, eu vou dizer aqui meio selvagem, e são tudo adjetivos que estamos no contexto da época, não é? Estamos no século XIX. Ela era uma miúda que só fazia o que lhe apetecia. Andava lá, vestido, não sei o quê, mas miudinha, 5, 6 anos, lá está. Agora, para tentarem pôr mão naquilo, sobretudo o padrasto, que viu que isto vai correr mal, isto não vai correr bem, não é? Se isto aos 5, 6 anos já é Claro, assim. não sei o quê. E ele disse assim: vamos mandá-la para Inglaterra. E vai para a casa de uns parentes dele, do padrasto. A coisa não acalmou, iam mandando de colégio para colégio. Ela era sempre expulsa de todos os colégios. Porque isto é incrível, é ótimo. Sim. É ótimo, claro. Na altura não era Para os particularmente nossos apreciado, padrões, não é? claro. Porque ela dizia: mas vou porquê? Mas é para quê? Não podes usar isto? não Eu posso posso. porquê? Sim. Tal e qual. E foi sempre metida em sarilhos. E depois adorava pregar partidas, sabes? Pregava adoro partidas, toda a isso, gente adoro, chegava na missa, punha sacos debaixo. Estás a ver? Sim, A sim, vida sim, dela sim. toda. Aos 16 anos já era famosa lá pelas tais partidas e também por ser gira que doía. Era uma belíssima mulher. E Bela receita-o. tudo estragado. E vai-se apaixonar por um tipo lá da tropa também. E a mãe, entretanto, tinha ido para a Inglaterra para levar para a Índia para casar com quem ela tinha escolhido. Olha, boa sorte. E claro, a nossa Eliza, apaixonada por este homem, fogem os dois, que era uma coisa que é uma figura que existia, ou seja, fugias, já que temos contado tantas histórias, mas fazia em Portugal. claro, quando os teus pais claro. eram contra o teu casamento, fugias, arranjavas um padre que estivesse disposto a casar-te e depois de E casares levavas o não havia assunto. nada a fazer. Claro, Não havia nada a fazer, claro. E eles fizeram. E assim, e os dois juntos foram para a Índia, um estava no casamento da mãe. Espertos também, não é? Foram para a Índia. Isso era reminiscências do ADN irlandês Já dela, não é? estava Sim, bom, sim. já estava bom. Este casamento não vai correr bem e ao fim de 5 anos a nossa Eliza farta-se daquilo tudo, do marido, e resolve enfiar-se num barco de volta à Inglaterra. Só que ainda estava no barco, para apanhar o barco a Calcutá, e já estava apaixonado, ou pelo menos amante, de outro homem. O marido, que tinha ficado na Índia, descobriu a coisa e resolve pedir o processo para o divórcio, e ficou uma cláusula lá escrito, obrigado por ele, que nenhum dos dois podia voltar a casar enquanto o outro fosse vivo. Portanto, era uma espécie de divórcio entre aspas. Xiii-se. Estamos no século XIX, não é? Que adenda é essa? Claro, para controlar o resto da vida toda. Entretanto, ela chega a Londres, toda a gente já sabia desta história, não é? Chega com fama de adúltera, não é? Tinha deixado o marido, tinha no barco a voltar para dizia-se a no Inglaterra. Porto, lá em Inglaterra: olha, mestre! Olha, mestre, olha a coisa. E agora,
Ela ficou sem meios de subsistência, e talvez porque provavelmente gostasse, tivesse essa inclinação artística, e resolve mesmo ser dançarina, ser bailarina. É isso que ela vai fazer. E então, olhou à volta, ela o seu género era muito particular. Foi para Cádiz, em Espanha, para aprender a dançar. E reinventa-se numa das muitas vezes que o vai fazer. E volta para Londres, com uma nova personagem, fingindo que não era irlandesa, sabendo, não sei de quem é que vocês estão a falar. Adoro tudo. E agora era uma espanhola chamada Lola Montes, que era A volta que que, era tu deste. bailarina. Era incrível. Vai ser o início de uma carreira que a vai tornar famosíssima, mais pelas escandaleiras do que pela qualidade de bailarina. Who cares? Que as pessoas, Está-se bem. who cares mesmo? Esta mulher é incrível. Claro, ela vai inventar aqui uma imagem, como ela provavelmente não tinha muito jeito para dançar, criou uma coisa que ficou famosíssima, eu vou quase arriscar no mundo e já vais explicar no mundo, que era chamada a dança da aranha, que ela fazia. Eu amo esta mulher. Ela fazia com uns panos pretos, que às tantas, ao longo dos seus espetáculos, aquilo, a coisa foi evoluindo e os panos também iam indo também com porcaraças. É verdade. Ela estreia-se em Londres. Estamos a falar de uma mulher que depois foi muito, muito, muito famosa, não é? Só que em Londres a coisa não correu bem artisticamente, acharam graça ao espetáculo, só que a história dela ser espanhola tinha não passado. colou, não é? Sim, Porque havia muita gente que a conhecia e ela resolve pôr-se ao fresco. Vai para Paris, a parte artística aí, os parisienses se calhar estavam noutra onda, Pois, não mas acharam grande essa graça. aranha não pega aqui. Não, eles disseram assim, ó filho, pelo amor de Deus. Só que ela torna-se uma figura amiga de toda a gente, toda a gente. Do Liszt ao Alexandre Dumas, toda a gente a adorava. personagem, Toda a gente a adorava. que personagem. Ela vem referida em livros, Eu os só artistas penso, todos. se estas adoravam. pessoas nasceram no século XIX, neste caso, se esta pessoa no século XIX pintou a manta desta forma, O que faria, sim. o que faria Claro que nos tempos contemporâneos? sobressai mais quando estás no meio de uma sociedade altamente preconceituosa Claro, e estratificada. sim. Por isso é que essas figuras são tão fascinantes mesmo. Paris Claro, não corre bem? corre, não, em termos sociais, corre, Sociais, ficou amiga de claro. toda a gente. E torna-se também cortesã, que isto é como se chamavam as amantes de homens ricos e famosos, não é? Ela vai inspirar muita literatura também. Claro, no fundo é amantes, quer dizer, não estamos a falar de prostituição propriamente dita, era amante e era mais ou menos público, não é? E portanto foi ficando também muito rica porque recebia. A história, a Dama das Camélias é um bom exemplo Sim. desse tipo Já por de aqui universo. trouxeste, Já, sim. é verdade. A lista dos amantes dela incluía príncipes, era assim tudo, era famosíssima mesmo. Agora, não pensem que ela não deixou de fazer sempre tudo aquilo que lhe apeteceu. E esta determinação vai fazer com que seja expulsa de Paris também. Porque metia-se com pessoas que não eram que poderosas, não é? Lá alguém a chateava e ela mandava questionava toda a tudo gente e mais para alguma coisa, claro. E por ser expulsa. Agora, ser expulsa no meio de um enorme escândalo vai ajudar imenso a sua carreira, porque começa a fazer uma turnê gigante pelo resto da Europa, sempre famosésima. E é assim que ela vai parar a Munique. Estamos ainda a meio da história dela. Agora, como já temos explicado aqui, o Império Alemão era constituído por uma série de reinos diferentes, não é? Munique era a capital de um dos mais importantes, a Baviera, ainda hoje é a capital da Baviera. E a nossa Lola vai se tornar amante justamente do rei Luís I Cá da está. Baviera. Mas foi uma coisa muito séria, os dois apaixonaram-se, muito mesmo. Luís vai fazer dela condessa, até, imagina a história desta mulher. E a sua influência política torna-se imensa, imensa. Ela é quase o poder por trás do trono do Luís I da Baviera. Agora, é uma coisa que não vai cair bem entre muita gente, vai ganhar imensos Entre a inimigos, corte, claro, imagino. que odiavam Estrangeira, mesmo. E o povo com um também. passado Tudo péssimo, destes, claro. péssimo. Bem, era amante dele, não era a Pois. mulher dele, se calhar, não é? E estavam apostados em fazer-lhe a folha. Agora, para contextualizar, ela nesta altura tinha pouco mais de 20 anos. Era... O que já tinha Tudo isto aconteceu. a vida desta Ela mulher. morre com 39, como disse há pouco. Pois. E ainda vamos a meio. Agora, odiada publicamente, ela resolve ir para a Suíça. E de lá escreve uma carta e convence o Luís da Baviera a abdicar e ter com ela. E assim faz, ele assim faz. Ele vai para a Suíça, abdica, abdica em nome no filho, nos filhos Isto era legítimos. amor mesmo. Era mesmo, mas a coisa também não corre bem por alguma razão, eles separam-se e nesta altura a nossa Lola vai ter de se reinventar mais uma vez. Volta para Londres, casa com um homem rico, o primeiro marido
está sempre atento ao que ela está a fazer, Pois. processa-a por bigamia por causa do tal acordo, e ela resolve fugir primeiro para a Europa, depois o tal marido também a abandona, e é então que ela vai para uma viagem mais longa até Nova Iorque, na América. Torna-se uma sensação, faz uma peça de teatro para contar a verdadeira história da sua paixão pelo Luís da Baviera, para tentar limpar a sua barra, como dizia, não era uma criminosa, isto é uma história de amor, limpar a barra de má da filha. Mas esperta. Esperta, andou de costa a costa, cada vez mais e mais famosa, até que depois se casa pela terceira vez, sendo que já era casada. Graças a Deus. Isto também durou só umas semanas e ela aí resolve retirar-se e vai morar para umas montanhas longe do mundo, na Califórnia, onde está só a fazer, sabes, faz Já a em sopa. diva, já em Sim. diva, Não, já só em sim. sopa, agora já só quer uma Sim, vida normal. claro. Que isto dura 3 semanas, não é? Não era vida para ela. Embarca numa extraordinária viagem até à Austrália, onde ela foi, mais uma vez, uma sensação com as suas danças eróticas para um público de mineiros. Pá, Esta mulher é ótima. do Ainda rei aos hoje- mineiros, é incrível, graças a é Deus, incrível. tudo. Mas ela sempre foi awesome. Ainda hoje na Austrália dá nome a uma pilha de coisas. Tem montanhas chamadas Lola Montes, lá ao lago Lola Montes. Que também nunca acontece nada na Austrália, quando Claro, acontece qualquer claro, coisa. qualquer coisa há é duas épico. montanhas, claro. Depois volta à América e numa nova fase da sua vida começa a dar palestras daquilo que nós hoje chamaríamos de empoderamento feminino. Vai contando, vai de teatro em teatro, contar histórias de mulheres famosas, mulheres bravas e independentes, como incluindo ela colocando-se própria. ela própria, Tal e claro, na qual, narrativa, de tal e qual, certeza. incrível. E assim passou o resto da sua curtíssima vida, que, como vimos, não chegou aos 40 anos sequer. Ela ainda volta à Inglaterra, tentou abrir uma pensão, uma espécie de hotel pequenino, a coisa faliu e ela regressa à América, onde vai morrer de sífilis. Não sem antes deixar uma longa carta ao homem que tinha sido verdadeiramente o amor da sua vida, o agora no exílio rei Luís da Baviera. Agora, para além da fortíssima impressão que ela deixou nas pessoas do seu tempo também, ela foi-se transformando no símbolo de uma mulher que viveu como bem lhe apeteceu, como não admirá-la. O que nós sabemos ao longo da história nem sempre foi matéria fácil, claro. nada. E pelo que vimos, apeteceu-lhe, o que é que ela lhe apeteceu ter? Uma vida nada menos do que extraordinária. Se procurarem no Google, vão encontrar dezenas de retratos que muitos artistas fizeram dela. E também vão encontrar uma fotografia de uma pedra muito simples num cemitério do Brooklyn que diz A Grande Injustiça, onde se lê apenas Eliza Gilbert. A Lola Montes morreu faz hoje 163 anos. Bravo.